Fala comigo, galera! Eu sou Jorginho Muniz. Essa é a primeira vez que você passa por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não vou falar sobre futebol. Essa aqui é a camisa do meu segundo time. Primeiro é o meu Mengão, campeão, sempre. E estou aqui hoje para falar com você sobre uma pergunta que um amigo meu, que é brasileiro e hoje mora lá na Itália, ele me fez ontem. Na verdade, se eu não me engano, um muçulmano fez essa pergunta para ele. Ele me fez ontem, sábado, no dia 30 de abril. Ele me fez essa pergunta. Muniz, se Jesus era judeu, por que nós somos cristãos? E eu achei muito interessante, né? Eu respondi ele ontem, rapidamente, mas fiquei pensando nisso, né? Porque a princípio, parece uma pergunta sem importância, parece uma pergunta idiota até, mas não. Ela é uma pergunta muito séria, ela é uma pergunta muito profunda, é uma pergunta que merece uma boa resposta, que eu vou tentar dar logo depois que você se inscrever no canal, cara. Se inscreva no canal, logo aqui embaixo onde está escrito assim, ó, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, brother, se inscreve no canal, me ajude a manter o canal. E a forma de você me ajudar a manter o canal é se inscrever no canal, é dar o joinha, né, que fica desse lado aqui, ó, dar o joinha, você compartilhar o canal, cara, e comentar no canal. É muito importante você comentar se você concorda com o que eu vou falar, se você discorda, se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu quero ouvir a opinião, eu quero saber o que você pensa desse assunto, ok? Então, se Jesus era judeu, por que nós somos cristãos? Cara, que pergunta excelente, maravilhosa e inteligente. Eu vou tentar responder ela aqui. Bom, a primeira coisa é entender o termo judeu. O termo judeu, ele é utilizado com dois sentidos, né? O primeiro sentido é que acabou ao longo dos anos meio que se tornando o segundo, né, em importância, mas na verdade ele é o primeiro em importância, é o sentido étnico da palavra, entendeu? Então, ou seja, tem a ver com etnia, né? Judeu é os descendentes de Abraão. Na verdade, eles durante muitos anos foram hebreus, mas de uma certa época da história para cá, eles passaram a serem chamados de judeus, tá? Até depois do cativeiro, né, assírio, lá quando eles foram, o povo do norte foi levado para o cativeiro assírio, né, ou seja, Israel foi levado para o cativeiro assírio e ficou a segunda nação, né, que era a nação de Judá. Permaneceu ali na terra até que foram levados para a Babilônia, no período do reinado de Nabucodonosor. Ficaram 70 anos na Babilônia, depois eles retornaram para a sua terra, né, a partir de Zorobabel, Esdras, Neemias, eles foram retornando para a sua terra, e ali formaram então a Judéia. E esse povo passou a ser mais conhecido como judeus, tá? Então, o primeiro sentido da palavra é o sentido étnico, ou seja, judeu tem a ver com etnia, né? O povo judeu se chama aqueles que são descendentes da Judéia, né? Que são descendentes de Jacó, que são descendentes de Abraão. Então, esse é o povo judeu, ok? Esse é o primeiro sentido da palavra. O segundo sentido da palavra tem a ver com religião. Judeu se diz daquele povo que professa o judaísmo, tá? Então, assim, nós temos o povo étnico que professa o judaísmo, então eles são judeus, e nós temos também nos dias de hoje, né, um povo que não pertence à etnia, não são judeus de nascimento, mas eles professam o judaísmo e também acabam sendo chamados judeus, né? São judeus gentios, tá? São judeus gentios, são aqueles que não são da etnia, mas eles professam a fé judaica, tá? Então, assim, vou compreender essas duas questões para a gente caminhar a partir daí. Então, vamos lá. Nesse sentido, pergunto eu a você, Jesus era judeu? Cara, se fosse ao vivo eu ia esperar você responder. Como não tem como esperar, né? Tô dando esse tempo para você pensar.
E vou cravar a resposta aqui. Sim, Jesus era judeu e ele era judeu nos dois sentidos. Jesus era judeu por etnia, uma vez que ele era filho de Maria, filho biológico de Maria, né? Nasceu de Maria. E Maria era da descendência de Davi, inclusive, né? Passando pela casa de Davi, indo até Jacó e assim até Abraão. Então Jesus, por etnia, ele era judeu. Por etnia, ele pertenceu, ele cresceu ali na Judéia. Então Jesus era judeu. Agora, por religião, Jesus era judeu? Ele professava o judaísmo? Sim, Jesus era judeu. Jesus professava o judaísmo. Então, nos dois sentidos, Jesus era judeu. Aí, cara, vem a pergunta, né? Se Jesus professava o judaísmo, por que nós professamos o cristianismo? Pô, olha que pergunta inteligente, né? Que foi feita para o meu amigo. Então, vamos lá. É interessante, a partir daqui, a gente compreender algumas coisas, né? O judaísmo raiz, ele aguarda a vinda do Messias, tá? Todo o judaísmo aponta para o Messias, aponta para a vinda, para a chegada do Mashiach, né? Que é o Messias, que no grego é Cristo, né? Então, assim, todo o judaísmo, ele aponta para o Cristo, tá? Ele se cumpre no Messias, ele se cumpre no Mashiach, ele se cumpre na revelação daquele que há de vir, tá? Então, essa é uma coisa muito interessante, né, de se pensar. Jesus, ele professou o judaísmo de uma forma muito diferente dos judeus da sua época, inclusive dos religiosos da sua época, que eram os fariseus, que eram os escribas, que eram os sacerdotes, né? Então Jesus, ele professou um judaísmo diferente do que eles professavam. Por quê? Porque no sábado eles não faziam nada. Esse é um grande exemplo, né? No sábado eles não faziam nada e, no entanto, Jesus curou no sábado algumas vezes, né? Então, assim, inclusive o grande ódio, né, que nasceu, que foi gerado no coração dos religiosos na época, dos fariseus, dos sacerdotes ali, foi justamente porque Jesus andava na contramão do que eles pregavam, do que eles falavam, entende? E até que em um certo momento Jesus claramente se revelou como o Messias, né? Claramente ele se revelou que ele era o Mashiach, aquele que havia de vir, esses que vocês esperam. Eu sou esse que vocês esperam. Ele claramente declarou isso. Eu sou, eu o sou, esse que vocês esperam, né? E mais ainda foi quando ele se declarou igual ao Pai, né? Ele falou que ele era igual ao Pai, claramente. E assim, ele não estava mentindo, não era errado Jesus falar isso, porque Jesus de fato era. Se ele negasse ser, aí ele estaria mentindo, entendeu? Então várias vezes ele falou, sim, eu sou, tu dizes que eu sou, porque de fato eu sou, né? Então, assim, o judaísmo se cumpre no Messias. E, logicamente, nós, cristãos, nós entendemos, então, que o judaísmo se cumpriu em Jesus. Entendeu? Então, assim, o judaísmo se completou em Jesus. Jesus é o judaísmo completo, da forma exata de ser praticada. Então, se cumpriu nele. Por isso que nos últimos momentos da sua vida, né, ele, naquela famosa ceia, que ficou conhecido como a Santa Ceia, ele diz que nos apresenta uma nova aliança, porque a aliança antiga era o judaísmo, entendeu? Era o judaísmo antigo. E a nova aliança, que era no sangue dele, é o judaísmo completo. É o judaísmo que se completou no Messias, no Mashiach. Entende? Então, nesse caminho, é muito fácil compreender o porquê que nós, cristãos, somos cristãos e não judeus. Professamos o cristianismo e não o judaísmo. Porque nós professamos o judaísmo, olha só, o judaísmo que se cumpriu no Messias, que se cumpriu no Mashiach. Tá? Então, nós seguimos o Messias, que é o Cristo. Nós seguimos o Cristo, que é Jesus. Entendeu? Então nós seguimos Jesus porque o judaísmo se cumpriu em Jesus.
Entende? Por isso que nós, cristãos, principalmente nós cristãos protestantes, nós não abrimos mão do Antigo Testamento. Nós não abrimos mão de Moisés e dos profetas, né, que é o Antigo Testamento. Nós não abrimos mão dos livros que pertencem à Antiga Aliança, né, que é a base do judaísmo. Teve lá no início da igreja, né, os pais da igreja tiveram que lidar com um camarada chamado Marcião. E Marcião, dos pensamentos de Marcião era abolir o Antigo Testamento do cristianismo. Tá? Então, mas só que assim, o Novo Testamento, sem o Antigo Testamento, ele é insuficiente. Porque ele explica, ele resume o Antigo Testamento. Então, assim, é muito complicado você conseguir compreender o Novo Testamento se você não tiver o conhecimento do Antigo Testamento. É muito complicado você entender a Nova Aliança se você não tiver a compreensão da Antiga Aliança. Você percebe isso nos escritos de Paulo, nos escritos de Pedro, na pregação de Pedro, na pregação de Estevão, que estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Você percebe muito claramente isso, que eles anunciam Jesus a partir dos profetas, a partir do Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos que a Bíblia não diz quem são, e Jesus começou a explicar para eles o que estava ocorrendo naqueles dias a partir dos profetas, ou seja, a partir do Antigo Testamento. Então, é muito complicado você compreender o Novo Testamento se você não tiver o Antigo Testamento. Mas Marcião não. Marcião queria abolir o Antigo Testamento. Marcião queria abolir Moisés, né? Quando fala Moisés, a Bíblia está falando do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés e dos profetas, tá? Que são os demais livros que compõem o Antigo Testamento. Marcião queria abolir isso, entendeu? E partir só do Novo. Então, assim, nós, cristãos, nós entendemos que não, que nós precisamos manter o Antigo Testamento, porque ele se cumpre no Novo Testamento. E assim sendo, cara, logicamente, nós somos judeus, professamos judaísmo cristão, entendeu? O judaísmo que se cumpriu em Cristo, o judaísmo que se completou em Cristo. E por isso que Cristo formou a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um novo pensamento muito louco, né? Que só Jesus é capaz de ter, que é formada uma nação que não é uma nação desse mundo, uma etnia que não é uma etnia desse mundo, e que é composta por pessoas de todos os povos, raças, tribos e nação. Entende? Então, assim, em Jesus não existe grego, não existe hebreu, não existe africano, não existe brasileiro, não existe norte-americano, não existe alemão, não existe indiano. Não, em Jesus todos nós somos participantes da etnia dos céus. Nos tornamos herdeiros com Cristo, nos tornamos participantes da bênção de Abraão. Nós participamos em Cristo dessa nação espiritual que nós chamamos, nós conhecemos de igreja, como igreja, tá? Então, igreja não é a instituição, seja a católica, seja a protestante, né, com as suas milhares de denominações, não. Seja ortodoxa, não. Igreja não é instituição, igreja não é templo. Igreja é essa nação espiritual, essa nação que não é deste mundo e que é composta por todos os povos, raças, tribos e nação. Pessoas de todas as classes sociais, quer seja rico, quer seja pobre, todos compomos a igreja do Senhor. Essa nação espiritual, essa nação celestial, em que todos nós somos um com Cristo, herdeiros de Deus, como diz lá no Evangelho de João, se eu não me engano no capítulo 1, que já nos fala isso, né? Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, por isso que nós somos cristãos, porque nós somos herdeiros com Cristo, nós somos seguidores de Cristo, nós seguimos o judaísmo que se completou em Cristo, e que a base
as bases da nossa fé, os fundamentos da nossa fé estão sim nos fundamentos do judaísmo, ok? Mas não no judaísmo político, né? No judaísmo, muitas das vezes, que se prende mais na etnia do que exatamente no ser. Então, assim, é nesse sentido que eu falo para você que nós somos judeus em Cristo, com Cristo, porque o judaísmo se cumpriu em Cristo, que é o Messias. Para encerrar, eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Basicamente o que eu falei aqui, né? Então, assim, se você entender o que eu estou te falando, e você receber Jesus no seu coração, você aceitar Jesus como o Messias, como aquele que havia de vir, então você passa a ser isso que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Um judeu não na carne, um judeu não no exterior, mas um judeu no coração. Um judeu porque é alguém que entende que o judaísmo, que a religião, que a letra, que a lei se cumpriu em Cristo, se completou em Cristo. E nós somos com Cristo e em Cristo, herdeiros de Deus. E assim sendo, nós somos seguidores de Cristo. E por seguidores de Cristo, nós somos chamados de cristãos. Que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão, foi em Antioquia, que significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Seja você também um pequeno Cristo. Seja você também um seguidor de Cristo. Receba Jesus como aquele que havia de vir, como o Messias que foi prometido no Antigo Testamento por Moisés e os profetas. Receba ele como de fato o Messias, o Filho de Deus, que veio, que se manifestou em carne, que levou os nossos pecados, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia e nos abriu um novo e lindo caminho até Deus, nele, em Cristo. Beijo no coração, paz de Cristo Jesus. Se você concorda, comente aí. Se você discorda, coloca também. Se você quer complementar alguma coisa que eu deixei de falar, faz também, ok? Beijo no coração, paz de Cristo Jesus.